Olá, eu sou o Brian Castiglione, formado em engenharia mecânica, especialista em áudio e operador de áudio já há 9 anos. E hoje nós vamos então continuar com o nosso curso operacional da mesa Soundcraft SI Impact. Deixe o seu like, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para aumentar o engajamento e a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então sobe a vinheta e vamos lá para o operacional da Soundcraft SI Impact. Aqui na função show aqui, eu consigo isolar aquelas funções, então definindo o meu canal aqui, eu consigo, por exemplo, modificar o meu nome da minha mesa, né, o nome principal da minha mesa, e eu também consigo aqui isolar, né, acionar o isolate daquelas determinadas funções. Então, por exemplo, eu quero isolar os meus ganhos para que, dependente da cena que eu modifique, os meus ganhos continuem os mesmos. Eu posso isolar ali o meu ganho e aí qualquer cena que eu modificar, ele vai continuar isolado. E aí eu tenho várias opções ali, filtro, equalizador, compressor, gate, eu consigo isolar como um todo aqui na minha configuração de Edit Show. E aqui eu consigo carregar, salvar, né, salvar como, resetar as configurações e criar um novo show, ou seja, eu tenho aqui, no meu caso, uma mesa apenas, né, a PIBG, mas eu posso criar quantas mesas eu preferir aqui. E aqui eu tenho milhares de configurações aqui que eu não aconselho vocês a mexerem para não desconfigurar e não a mesa de vocês. Aqui nós temos a opção System, onde a gente tem aqui o nome do console, né? O nome da mesa de som específico, a quem pertence aquela mesa, para ficar mais especificamente, configurações de data, de horário, o tipo aqui eu modifico a data, o meu horário e mais algumas coisas aqui, o meu MAC para poder acessar o roteador, o acesso remoto da mesa de som e mais algumas outras configurações que você só vai utilizar caso você vá adicionar um roteador, fazer um roteamento na sua mesa. Fader Setup. Essa função de Fader Setup eu consigo endereçar algumas coisas, como por exemplo, eu quero endereçar esse canal no qual eu estou selecionado, que é o canal de número 16, eu quero endereçar ele, por exemplo, para o meu Matrix, eu seleciono aqui no Matrix e seleciono para qual Matrix eu quero endereçar este meu canal. E assim eu consigo fazer com todas as outras opções. Eu quero endereçar ele para um determinado VCA, eu quero endereçar para o VCA. A gente explicou as funções de VCA, como você configura, mas você também consegue endereçar através dessa função. Muito cuidado com o Fader Setup, porque você acionando essas opções aqui, você pode desconfigurar a mesa, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem desconfigurar os canais. Por quê? Se eu selecionar, por exemplo, está selecionado lá o meu canal número 1, o meu teclado. Se eu vier aqui e insert blank, eu vou jogar todos os meus canais para cá, para frente. E aí eu deixei o meu primeiro canal inutilizado. Essa função ela é muito útil para quando você tem algum fader que está com algum problema. E aí você quer inutilizar aquele fader, você consegue jogar e realocar os canais para o lado. E aí você vindo para o banco B, você também tem alguns vazios aqui onde você consegue utilizar. Porém, você pode aqui desconfigurar a sua mesa. Caso você desconfigure e faça alguma coisa parecida, você consegue vir aqui, selecionar e empurrar de volta para lá. Então eu consigo selecionar aqui o meu teclado 1 e insert back. Ele volta para lá o meu primeiro canal e eu vou voltando um por um. Ou então eu simplesmente venho aqui, reset layer, yes, e aí ele vai resetar e vai recolocar os canais todos nos seus devidos lugares. Então muito cuidado com essa opção de fader setup, onde você pode se atrapalhar. Muito cuidado na hora desta configuração aqui que você quiser fazer. Então eu recomendo vocês sempre fazerem o endereçamento da forma que eu ensinei anteriormente e não por aqui.
Aqui na minha função Inputs e VCA, assim como eu mostrei anteriormente, eu tenho algumas opções de configuração ali. Aqui, então, eu consigo editar o nome daquele determinado canal. Então, na primeira opção, pressionando o meu scroll, eu consigo selecionar e modificar o nome do meu canal. Modifiquei o nome do meu canal, eu clico em Apply, ele vai aplicar o nome que eu coloquei. Mais embaixo eu tenho a função Isolate, onde eu consigo isolar o meu canal. Quando eu habilito, eu aciono aqui a função Isolate. Aqui eu seleciono o PAN dele, LR ou LCR, que eu consigo configurar. Aqui eu tenho uma opção de filtro, pré-filtro ou pós-filtro, se eu quiser utilizar um filtro qualquer. Aqui eu tenho o input, a saída na qual aquele canal está endereçado. Então eu consigo dizer qual a saída física, ou seja, esse canal número 2, ele tá na entrada, na verdade, física, número 2 de microfone lá atrás. E aqui eu tenho todas as minhas entradas para poder fazer a configuração e também as entradas digitais, que é via placa de USB que a gente tem ali atrás. Aqui eu tenho Direct Out Patch, que é a minha entrada digital, então a entrada digital que eu consigo selecionar. Aqui no caso está na entrada número 34, que é equivalente à entrada número 2 digital. Um pouquinho mais abaixo eu tenho uma configuração global aqui, se eu quero ele pré-fader, pós-fader ou etc. E eu tenho aqui os meus mix, né, que está aqui pós-equalização, alguns estão pré e outros pré-fader. Essa então é as minhas funções ali do input e VCA. Quando eu seleciono o meu canal geral, ela está desacionada, eu não consigo acionar, porque é uma saída. E aí eu modifico então para output. Então quando eu seleciono o meu geral ou então o meu retorno, eu não tenho entrada, eu tenho saída. Então eu tenho configurações de saída, output aqui, onde eu seleciono, onde eu coloco o nome do meu canal, a função isolate também está aqui presente, e a saída física na qual eu pretendo endereçar. Então, no meu caso, está um retorno, então eu tenho aqui a minha saída de retorno lá de trás, é SOUT 1, certo? Então, aqui está a minha saída, que é a saída do meu L e R, está saindo lá atrás na saída AES. E aí eu tenho aqui também como selecionar o meu retorno, a saída do meu retorno. Então tá aqui ó, o fone da bateria, que é um dos retornos, então eu tenho o nome, eu tenho aqui a função isolate, o meu panorâmico, aqui se é pré-fader ou pós-fader, aquela configuração que a gente havia feito, e a saída física da mesa, que é OP01, que é a saída lá de trás auxiliar número 1, e a gente tem aqui também a opção de selecionar uma segunda saída, no caso, que seria mais aqui. Então, para entradas eu tenho input VCA e para saída eu tenho outputs. Eu não mostrei para vocês como chegar ali, então vamos mostrar agora. Para eu chegar na minha seleção, então aqui eu tenho o retorno, né? Então eu venho aqui no banco C, seleciono o retorno no qual eu desejo configurar, então por exemplo o meu auxiliar número 13, e eu venho aqui em Output e configuro a forma que eu quiser. Também, se eu quiser definir o LR, eu seleciono o LR, e se eu quiser a entrada de algum canal, eu volto aqui no banco A, venho para algum canal específico, habilitou ali a função input e VCA, e aí eu consigo fazer as minhas edições selecionando aquele canal no qual eu pretendo fazer as minhas configurações. Para copiar uma determinada cena, eu tenho aqui em cima a função Copy-Paste. Quando eu seleciono ela, eu tenho toda a minha seleção ali das configurações. Aqui dentro das configurações, eu consigo colocar e tirar a seleção de determinado canal. Então, eu estou querendo copiar um canal para outro canal. Então, eu selecionei o canal ao qual eu queria aqui embaixo. E aí, aqui em cima, eu tenho, então, aqui como habilitar e desabilitar o que eu quero copiar. Então, por exemplo, eu não quero copiar o compressor. Então, eu venho aqui, clico aqui em cima de compressor, desabilitou o meu compressor. Então, eu não copio o compressor daquele canal, somente as outras configurações. Eu deixando ele habilitado, eu vou copiar todas essas configurações. Para fazer a cópia, portanto, eu seleciono o canal no qual eu desejo copiar,
venho aqui, vamos voltar cá. Eu seleciono então o canal que eu quero, ou enfim, não altera a ordem. Venho aqui em Copy Paste, seleciono o canal que eu quero. E aí, esse paste aqui, eu vou pressionar e segurar ele. Então, por exemplo, eu vou copiar o canal de número 13 para o canal de número 14. Então, eu vou segurar aqui e vou selecionar o canal no qual eu desejo endereçar, ou seja, o canal de número 14. E aí eu copiei toda a minha configuração do canal 13 para o canal de número 14. Desta mesma forma, eu consigo copiar outras opções da mesa também. Mostrando então num campo mais aberto, então eu tenho aqui Copy Paste, eu seleciono um determinado canal, então vamos pegar aqui este microfone aqui, e vamos abaixar este canal do lado para você ver que vai copiar para cá e ele vai subir o fader. Então, Copy Paste, seleciono o lateral, copiou todas as minhas configurações para aquele canal. Lembrando que as configurações de ganho, elas não são copiadas, e nem as opções aqui de inversor de polaridade, e nem de quantidade de energia do fandom que é mandado para lá, não são copiadas através do Copy Paste. Agora, tem uma opção muito importante do Copy Paste, que é o retorno. Como copiar um retorno, como igualar um retorno. Eu configurei um retorno e eu quero copiar aquele retorno para um segundo retorno. Então, eu tenho aqui, este retorno está zerado, eu tenho este retorno que está configurado. E eu quero copiar este retorno para um Mix 8, que está zerado. Então, eu venho aqui no Mix 9, eu venho aqui em Copy Paste, e o procedimento é o mesmo. Você vê até que mudou o gráfico ali agora. Agora está os gráficos de volume. Eu venho aqui então em Paste Hold, clico aqui no auxiliar número 8 e automaticamente a minha configuração é copiada do auxiliar 9 para o meu auxiliar de número 8. Copio toda a configuração necessária ali do meu retorno. Isso facilita muito a vida da gente.